Olá, sou Juliana Garcia Prendazzi e estamos aqui mais uma vez, né, Keilinha Sim. querida, para nosso programa Minuto de Luz, para falar um pouquinho mais. Hoje nós tivemos curso, né, Sim. de terapia floral. São os flashes, um pequeno flash do que rolou hoje. E hoje nós vimos muitas flores de personalidade, né? Vimos filantos, Sim. eliantos, girassol, vimos Sim. ficus, rosa branca, gervão, Sim. Vimos 8 flores. 8 flores, só hoje, gente, mas assim, um compêndio. E fala um pouquinho, eu tô assim para refrescar, porque hoje nós tivemos muitas flores, Sim. personalidade. E como é que é isso, o que é personalidade, como é que é isso dentro da terapia floral para aplicação, para os benefícios? Então, cada um de nós expressa um tipo de personalidade, né? Uma forma de lidar com a vida, com o mundo, né? E a gente vai ver, Bar já falava isso, que as personalidades, ele tinha uma área que ele falava o grupo dos controladores, que Ah, aí é que pega o problema. Né? Porque muitas personalidades têm aspectos muito positivos, sim. mas ele vai entrar nos aspectos negativos quando ele excede em alguns Uhum. fatores, né? Então, vamos dizer, o gervão. O gervão, por exemplo, é uma essência floral de personalidade que é uma pessoa muito idealista, muito entusiasmada com tudo, né? Tem mil ideias, ele é um entusiasta. Mas e é muito positivo você ser idealista nesse mundo, querer um mundo melhor, Ah, com certeza. né? Construir um mundo melhor, esse tipo de coisa. O problema entramos num problema quando essa personalidade tenta forçar as outras pessoas a pensarem como ele. Ah, Né? Então aí ele passa por o oposto. Em vez de ser um idealista, um sonhador, um entusiasmado, ele passa a ser um controlador, autoritário, de autoritário, arrogância. um manipulador, né? Então aí a coisa já não fica muito bom. E aí o que acontece? Em vez de mobilizar as pessoas, né, e contagiar as pessoas com ideais positivos, ele passa a querer influenciar e aí as pessoas, na verdade, começam a se afastar, né? Porque ninguém quer ser controlado de certa forma. Não, todo mundo preso à liberdade, Todo mundo quer se expressar e todo sem mundo quer ser autonomia, livre. liberdade, ser livre. E cada um tem o seu tempo também, Sim. né? Então, a questão do grupo de personalidades é muito negativo quando vai no excesso daquilo que ele traz de positivo. E aí, se ele vai no excesso, ele não tem um equilíbrio, ele cai no oposto, né? Essa é a questão maior. Mas nós também vimos hoje essências que vão trabalhar aspectos negativos que impedem o indivíduo de se movimentar e fluir com a vida, que é o caso, por exemplo, da zinnia, do filantos, né? Por exemplo, a zinnia é um estado, não é uma personalidade, né? Um É estado de humor. um estado de humor momentâneo, mas que às vezes que se repete. Ah, sei, tem uma constância, Uma uma repetição. constância, que é aquela pessoa que tem muito ressentimento, guarda muito ressentimento, tem muita mágoa acumulada. A mágoa, dor, tristeza, É. E o ponto-chave da zinha seria aprender a perdoar. perdão. Perdoar as circunstâncias da vida, as vivências vividas, né? E a partir do momento que ela consegue aceitar as vivências, né, ela vai ter mais movimentação. Porque uma pessoa que está num estado melancólico, magoado, ressentindo, fica presa nesses sentimentos. Repetindo Repetindo. aquilo e Isso vai. remoendo aquilo e Isso. trazendo a toxicidade de pensamentos, comportamentos. Isso afeta a qualidade energética dessa pessoa. Então ela não tem muita força de movimentação, né? E não consegue fluir com a vida. Né? Ele precisa primeiro trabalhar esses sentimentos, aprender a perdoar, porque ele vai ganhar uma força maior e vai conseguir se movimentar na vida e as coisas vão acontecer de uma outra forma. Gente, terapia floral é algo tão especial que eu mesmo fico assim, nossa, eu tô usando.
Eu estou usando e recomendo para cada um de nós. E a Kelinha, com os florais Filhos do Sol, desenha um floral para você, especificamente para você, para sua caminhada, para suas necessidades. E nós vimos muito mais coisas lindas hoje, não é? Na verdade, na terapia floral nós vamos trabalhar muito os sentimentos. E sentimentos realmente, aqueles sentimentos que impedem a gente de ser feliz, de ter mais alegria, né? De ter prazer com a vida, né? E a vida é para ser vivida de forma prazerosa, fluida, leve. sem ficar preso a circunstâncias que não foram muito satisfatórias. Nós precisamos aprender com elas, né? E cada situação e cada circunstância tem um aprendizado, né? Vamos ver o aspecto positivo. Aprendi algo. Lapidação, evolução, superação, fortalecimento, né? Hoje eu fiquei, assim, feliz porque, gente, eu amo comer frutas, não é? E dentre os frutos eu descobri que uma flor, o ficus, é uma flor, não é fruta. Fala um pouquinho do ficus. É porque o ficus, né? A flor, né? O figo, gente, é o figo que eu amo. A florescência, né? O aspecto flor, né? Está interno, dentro do fruto. É a única que é dessa forma? Sim, pelo menos dentro das que eu trabalho. Sim. Tá? O ficus a flor é interna, então, inclusive, a forma de você fazer o floral é completamente diferente dos outros, né? Os outros a gente faz, são muitas essências solares, fica exposta ao sol, né? Na água, mas exposta ao sol. E o ficus a gente faz uma fervura, já que a flor está interna, né? Olha só! Sim, e aí a gente deixa ferver por um tempo, né? E depois aproveita o fruto para fazer um delicioso doce. Você aproveita tudo, gente. Verdade. E o basilicum, fala um pouquinho do basilicum. O basilicum vai trabalhar... É um manjericão. É um manjericão branco. Manjericão branco. Isso. Vai trabalhar sentimentos de incapacidade, de inadequação, né? O basilicum também tem uma função de trabalhar a nossa missão pessoal, né? Mas como que é essa missão? Como a gente já disse que os aspectos, as polaridades, né? Nós vivemos num mundo de polaridades, né? A gente vai entrar num conflito ou numa questão muito negativa, né? Quando a gente também, de acordo com o basilicum, vai exigir demais da gente mesmo de como se realizar, em que nível. Então, o basilicum ele entra num negativismo quando ele quer se realizar de forma perfeccionista, coloca muitos obstáculos, exige muito de si mesmo. E quando isso se torna uma pressão. Ai, tipo assim, nossa, eu tenho uma missão, descobrir uma missão de vida. Gente, será que eu dou conta disso? Será que eu tô no caminho certo? Não é muito pra mim? Tem uma coisa que eu contei na aula, né? Que é uma palavra do Amit. Gente, o Amit Goswami sempre fonte inspiradora aqui entre nós. Sim, com certeza. Então, fizeram uma pergunta para ele, não sei se foi no Roda Viva, como ele chegou, a que ponto, como que ele chegou a ser tão reconhecido, né, dentro da física quântica. E ele virou e falou assim, que a coisa aconteceu de forma natural, espontânea. Ele não fez nenhum esforço supremo para chegar aonde que ele chegou. As coisas foram acontecendo naturalmente, né? Então, assim, o que eu achei muito interessante, porque isso deu para ele um centramento e uma tranquilidade muito grande para se fazer entender. Porque a gente compreende, através da fala dele, que ele primeiro viveu com ele, compreendeu com ele, era uma busca dele pessoal, compreendeu o processo das transformações, compreendeu o que é a física quântica, né? E como que é esse movimento, né? Essas transformações, né? E os conceitos que ele trouxe. Então, ele primeiro buscou compreender para ele. Quando ele compreendeu para ele, e isso é energético, você fala, nossa, isso é maravilhoso, começaram a
na minha compreensão, né, ele começou a atrair pessoas que queriam chegar e compreender aquilo que ele compreendeu. E essas pessoas estavam abertas a esse conhecimento, né? Querendo saber e querendo compreender também e entender de forma profunda o mundo e as relações e as transformações. E elas se encantaram, porque ele não exigiu nada, ele quis só passar e ele fez espontâneo, né? De forma tranquila. E aí a coisa foi fluindo e ampliando de tal forma e foram se chegando para ele pessoas que tinham uma intenção tão espontânea e verdadeira que aí ele acabou sendo reconhecido no mundo todo como um dos pais da física quântica, por exemplo. Um querido. Então, o Basílico, ele cuida dessa questão de cada um de nós. De descobrir sua missão, mas essa missão não requer um esforço fenomenal. Sim. A ponto de desencadear um processo de uma pressão, de você viver uma pressão muito grande. Não, é natural. Tem que ser natural. Desarmonizar. Não. Tá? Na verdade, a vida exige da gente que a gente viva. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tá? E com encantamento, primeiro para nós mesmos, né? Para depois, se chegar pessoas perto da gente, a gente falar do meu encantamento. E assim, ver se ela tem a mesma busca. E aí ela se encantar todos juntos, né? E nós aqui estamos encantadas com esse processo, com o que nós estamos aprendendo aqui com você, Keilinha, muito querida. Então o encantamento continua. Nós vamos aqui trazer mais flashes para você desses movimentos e fique conosco no Minuto de Luz. Gratidão.